Deus não quer sua vida, Deus quer o seu coração. Eu sei que muitas vezes você já ouviu falar de pessoas, ou até mesmo na igreja que você frequenta, que nós, filhos de Deus, para nos tornarmos filhos de Deus, precisamos entregar a nossa vida para Jesus. Você com certeza já ouviu isso. Entrega a sua vida para Jesus e tal, para você ser salvo. Tem até aquele versículo que Paulo ele fala que você precisa confessar Jesus diante dos homens, tornar isso público. E é daí que vem esse apelo de nós aceitarmos Jesus. Mas nós precisamos entender que na caminhada cristã, e é claro, eu digo isso somente para aqueles que querem viver, né, o cristianismo verdadeiro, puro e simples. O cristianismo verdadeiro que vai nos levar à coroa da glória, que vai nos levar à salvação. Nós precisamos entender uma coisa, pessoal. A gente foi chamado para viver em obediência, em santidade e também em caminhos retos perante ao Senhor. Só que a gente sabe, né, na nossa realidade, que não é assim que funciona. Muitas pessoas, muitos cristãos, eles não levam a sério a palavra de Deus. Eles até dizem, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo, eu acredito em Deus, eu amo Jesus, é claro que eu acredito em Jesus. Só que eles não levam a sério, alguns não levam a sério a palavra de Deus. Muitos nem conhecem a palavra de Deus e por isso acabam perecendo. O livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz que o povo de Deus, ele perece por falta de conhecimento, ou seja, pela falta do conhecimento da palavra de Deus. Então, nós como filhos de Deus, nós precisamos levar a caminhada com Cristo a sério. Nós não podemos achar que é só ir para a igreja de quarta-feira, de domingo, ou se você vai de terça, quinta, sábado, não importa, e achar que é só isso. Vou pro culto, ouvi uma palavra boa, voltei para casa, recebo o meu salário todo mês, minha família tá tudo bem, então meus empreendimentos estão tudo bem também, então tá tudo certo. Será que é só isso mesmo que Deus quer fazer na sua vida? Será que é só isso que Deus chamou você para viver? Cara, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que não é só isso. Não é só ficar tudo aconchegante, não é só tudo ficar bem, mas é a gente viver todos os dias por um propósito. Qual que é o meu propósito e o seu propósito? O primeiro propósito do ser humano é adorar a Deus, com tudo que é, com tudo que tem e com tudo que faz. Esse é o nosso primeiro propósito como ser humano, adorar a Deus, com tudo que temos, com tudo que somos e com tudo que fazemos. A segunda coisa que eu e você nós precisamos entender é que nós não fomos chamados para ir para a igreja, ou então receber uma palavra, ou então cumprir uma escala num culto, voltar para casa e vida que segue. E dane-se os perdidos, dane-se as prostitutas, dane-se os órfãos, dane-se os que estão passando fome. Não é isso. Essa não é a nossa causa. A nossa causa é a causa do evangelho. Jesus ele disse que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Vinícius, o que você está fazendo para isso? Graças a Deus eu estou envolvido em um ministério da minha igreja, do evangelismo. Às vezes a gente faz algumas obras sociais também. Então, a minha parte eu já estou fazendo e é isso que eu e você nós precisamos entender. A gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa entender que o evangelho, o reino de Deus, ele não é só a gente acordar, ir pro trabalho, sair do trabalho, chegar em casa, ir para a igreja, voltar da igreja, dormir e vida que segue. Não é isso. Esse não é o reino. E pessoas que vivem dessa forma são pessoas que entregaram a vida para Jesus, só que não entregaram o coração. E aqui a gente entra na segunda parte desse vídeo. O que é essa diferença de entregar a vida para Jesus e entregar o coração para Jesus? Nós precisamos entender porque são duas coisas diferentes. Não tão diferentes, mas são coisas diferentes que a gente precisa entender. Quando a gente entrega a vida para Jesus, nós estamos confessando Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Só que, quando a gente entrega o nosso coração para Jesus, é algo totalmente diferente. Porque quando a gente entrega o nosso coração, a gente está entregando tudo da nossa vida. Pensa comigo, por exemplo, o coração, ele é o órgão que faz o corpo inteiro funcionar bem. Se o coração estiver ruim, todos os órgãos vão funcionar mal. E é exatamente isso, na mesma forma na caminhada cristã. Se Jesus ele tiver o seu coração, que é a sede de tudo dentro de você, ele vai ter todas as áreas da sua vida. Muitas pessoas elas entregam a vida para Jesus. E é isso que eu quero que você entenda, essa diferença, que é a vida e o coração. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você está entregando
algumas áreas da sua vida. Quantas pessoas hoje em dia, eu já fui assim, por isso estou falando, entregam a vida para Jesus, elas assumem Jesus como seu único suficiente salvador, só que na hora de entregar certas áreas, por exemplo, vou dar um exemplo muito comum do que acontece, quando é para entregar a área financeira, essa pessoa ela não consegue entregar, porque ela entregou a vida dela, só que ela não entregou o coração. E tem coisas que depois que a gente se converte, elas continuam no nosso coração. E se a gente não entregar essa coisa para Deus, ou seja, se a gente não entregar o nosso coração para Deus, Deus não vai conseguir tirar essas coisas de nós, porque nós mesmos não vamos querer sair da zona de conforto. E quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente vive nessa zona de conforto. A gente quer só ir para a igreja, só ir para um culto, só cumprir uma escala, só receber uma palavra, só ficar com a bunda na cadeira, e a gente não quer ir para o ID e pregar o evangelho. A gente não quer fazer o que Marcos 16 está falando, ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, o que não crer será condenado. Pregue o evangelho a todo momento, curem os enfermos, expulsem os demônios. Essa parte a gente não quer quando a gente entrega a vida para Jesus. Por quê? Porque a gente entregou a nossa vida, só que a gente não entregou a maior parte, que é o nosso coração. E Jesus, ele quer o nosso coração, ele não quer a nossa vida. Porque quando a gente entrega a nossa vida, a gente está entregando somente algumas áreas da nossa vida. Só que quando a gente está entregando o nosso coração, aí sim, a gente começa a viver o evangelho do reino na nossa vida. A gente começa a entender que o evangelho do reino não é só sentar a bunda na cadeira na igreja, ouvir uma palavra, cantar uma canção e sair da igreja e voltar para casa no domingo. Não é esse o propósito de Deus para mim e para sua vida. O propósito de Deus para mim e para sua vida é que a gente entenda que a gente é filho, e os filhos, eles vão atrás dos outros filhos. O filho, ele entende a sua identidade e ele faz o que o pai manda ele fazer. A gente entende que não é uma mesmice, não é uma coisa monótona, sabe, de só ir pra igreja. Cara, você realmente acredita que Deus chamou você pra você ir pra igreja, pra você ir lá, ouvir uma palavra, cantar uma canção, voltar pra sua casa e é isso? Você acha que Deus te chamou pra isso? Você acha que esse que é o propósito de Deus pra sua vida? É só paz, é só alegria e é só calma? Cara, desculpa, se te apresentaram esse evangelho, apresentaram para você um filme da Disney. E o evangelho de Deus não é um filme da Disney. O evangelho de Deus, ele tem renúncias, ele tem cruz, ele tem dificuldades, ele tem aflições, ele tem provas, tem desertos. Eu quero que você entenda que o que eu tô falando aqui não é o que vai acontecer na sua vida, embora você vai passar por essas coisas. O evangelho de Deus não se resume a essas coisas difíceis apenas, mas ela também não se resume a coisas básicas, a coisas lindas, a filmes com final feliz apenas. O nosso final vai ser feliz, mas não é só um mar de rosas, é isso que eu quero dizer. O evangelho de Deus, ele tem bonança, mas ele também tem tempos de escassez. O evangelho de Deus tem tempos de fartura e tem tempos de dificuldade também. A gente precisa entender que o ID é para todos, e o coração é o que Deus quer de nós. Deus, ele não quer a nossa vida, porque se ele tem a nossa vida apenas, ele vai ter somente algumas áreas. A gente vai ser um crente que vai para a igreja e é um crente morno. E os mornos a gente sabe que no último dia será vomitado. Você quer ser vomitado? Tenho certeza que você não quer ser vomitado. E eu oro para que você não seja vomitado. Só que para isso você não pode ser morno. Para isso você não pode deixar de seguir a Jesus. E para isso você tem que entregar o seu coração para Jesus. Porque quando você entregar o seu coração para Jesus, aí você vai começar a viver o reino. Aí você vai começar a entender essa mensagem que eu tô pregando. Talvez você esteja vendo esse vídeo e tá falando, nossa, esse jovem aí, ele é muito radical, ele não sabe do que ele tá falando, ele não sabe nada da vida. Tá, eu não sei muito da vida, mas eu sei do evangelho. Eu sei das renúncias que eu faço. Eu sei do que Cristo já me pediu para fazer. Inclusive, essa mensagem que eu carrego é um pedido dele para que eu traga aqui para você. Então, cara, entrega seu coração para Jesus. Entregar sua vida não é o máximo. Sempre tem mais. Sempre tem algo novo. E você só vai conseguir viver algo novo em Cristo se você entregar o seu coração. Se Deus tiver o seu coração, Ele terá tudo de você. E se você entregar o seu coração, você terá tudo de Deus. E é por isso que Deus, Ele quer o seu coração. Porque Ele quer governar todas as áreas da sua vida. Quando você entrega a sua vida, você governa algumas e Deus outras. Mas quando você entrega o seu coração, Deus governa todas as áreas da sua vida. Então, entregue o seu coração para Deus, porque eu tenho certeza de uma coisa: Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida, mas primeiro entregue, primeiro seja obediente, e você vai ver do que eu tô falando.